Nós temos na parte inferior esquerda também uma operação desenvolvida aparentemente pela Polícia Civil de algum estado. Na parte inferior do lado direito, uma busca feita aí aparentemente pela Polícia Militar. Então são sobre temas assim que nós iremos estar tratando, envolvendo aí um meio de prova extremamente importante, significativo, relevante no âmbito do processo penal, que é a busca e apreensão. Então, a própria nomenclatura já auxilia aí no seu entendimento, que a busca exatamente é alcançar algo, e a apreensão exatamente é reter algo ou alguém que tenha correlação com a prática da infração penal. Então, a busca e a apreensão são institutos próximos, institutos similares. Em relação à apreensão, em vários momentos nós já falamos sobre apreensão, como decorrência aí, por exemplo, do deferimento do sequestro, do deferimento do arresto. Nós falamos de apreensão como atuação também da polícia em relação aos produtos e instrumentos da prática da infração. Nós falamos em apreensão em relação à atuação da autoridade administrativa, até com exemplos em relação a meio ambiente, em relação à matéria de trânsito. Então, a busca e apreensão é um instrumento muito em voga aí, no noticiário, inclusive, e é sobre ele que nós iremos estar destacando agora, nesse momento. Pois bem, uma observação que se faz inicialmente em relação a esse meio de prova, que é a busca e apreensão, é em relação ao anonimato. E a perspectiva que estará sendo apresentada agora é a mesma que vale para qualquer outra situação. Ok? Pois bem, em relação à vinculação ou não aí do anonimato em relação à busca e apreensão. Busca e apreensão determinada exclusivamente com base em denúncia anônima. Esse é o objeto do julgamento, que é o HC 107.362 do Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência do STF é unânime em repudiar a notícia-crime veiculada por meio de denúncia anônima, considerando que ela não é meio hábil para sustentar, por si só, a instauração de inquérito policial. No entanto, a informação apócrifa não inibe e nem prejudica a prévia coleta de elementos de informação dos fatos delituosos. Supremo Tribunal Federal, inquérito 1957 do Paraná, com vistas a apurar a veracidade dos dados nelas contidos. Então, nesse julgado, o que nós podemos interpretar, e aí o resultado dele é exatamente a impertinência do deferimento dessa medida, levando-se em consideração o anonimato. Por mais que a informação traduzida no anonimato, que é um tipo de reclamação, observação, informação como um todo, que não é, como o Supremo diz, não é apócrifa, não tem identificação, não é assinada por ninguém. Não se sabe quem emitiu aquele documento, aquela informação, aquele relato, aquela reclamação. Então, o anonimato é isso. Exatamente externar algo, o posicionamento sobre algo, o conhecimento sobre algo, a informação sobre algo, mas exatamente se vale de uma condição de não identificação para o destinatário da sua informação, do seu relato, da sua reclamação. Então, anonimato é exatamente isso, e é vedado, em especial pelo posicionamento reiterado, não só do Supremo Tribunal Federal, mas a jurisprudência pacífica em nível nacional. Então, nós observamos que o anonimato sequer autoriza a instauração do inquérito policial. Se sequer autoriza a instauração do inquérito policial, nós observamos exatamente o que é a impossibilidade do anonimato subsidiar sozinho o deferimento da busca e apreensão. Então, essa é uma correlação imediata. Se não pode nem no inquérito, como mais ainda a razão influenciar a expedição, a realização de um meio de prova extremamente significativo e invasivo, que é a busca e apreensão. Então, é vedado aí pelo ordenamento jurídico brasileiro. O que aqui não impede exatamente porque a realização de coleta de informações sem
o viés aí do inquérito policial, mas com informações que poderão ser colhidas aí previamente, devidamente formalizado pela autoridade competente, mas assim, no sentido de avaliar a pertinência ou não das informações prestadas pelo anonimato. O que nós devemos destacar nesse momento é que o anonimato sozinho não é suficiente, sequer para instaurar um inquérito policial e muito menos para decretar-se a busca e apreensão, decretar-se a prisão de quem quer que seja, determinar a realização de qualquer outra medida constritiva, restritiva de liberdade ou não. Exatamente pela sua fragilidade probatória. De modo que a autoridade destinatária das informações prestadas por meio do anonimato, ela deve fazer aí diligências, ela deve analisar as informações prestadas por anonimato para investigar previamente exatamente a sua correlação, a sua veracidade ou não. E aí sim, a partir do momento que começa a ter elementos probatórios mais robustos, ele pode instaurar um inquérito policial, no âmbito do inquérito policial, conforme o caso, tem um andamento regular e dependendo da situação, pode ser realizada aí a busca e apreensão, ok? Então é isso, em relação ao anonimato, que vale para toda e qualquer forma de responsabilização estatal, não envolvendo tão somente aí a figura da responsabilidade penal. Envolve também o sancionamento administrativo, envolve também o sancionamento civil, e é isso. Policiais cumprem, no caso do civil, é o civil público, que é o que mais se destaca. Policiais cumprem 22 mandados de busca e apreensão e 7 de prisão em Garopaba e em Bituba. Essa é uma notícia aí envolvendo essa temática. Pois bem, nós iremos destacar que é o objeto aí de atenção do Código de Processo Penal, a realização da busca e apreensão domiciliar e a busca e apreensão pessoal, estabelecida no artigo 240 do Código de Processo Penal. Nós temos aí que a finalidade da busca e apreensão como um todo é exatamente apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, suspeita de que seu conteúdo possa ser útil à elucidação dos fatos, apreender pessoas vítimas de crimes, colher qualquer elemento de convicção. Então, é o objeto central da realização da busca e apreensão, seja domiciliar, seja pessoal. Quando aqui, nesse ponto, fala que um dos objetos aí da busca e apreensão seria apreender pessoas vítimas de crimes, essa percepção não pode ser interpretada como sendo busca e apreensão pessoal, porque essa busca e apreensão pessoal não envolve o seu objeto. Então, nesse particular, nós observamos exatamente o quê? Que é a realização da busca e apreensão, por exemplo, para encontrar vítimas de crime que estejam sido retidas a sua liberdade em uma casa, em um determinado estabelecimento, que o acusado ali, ele não deixa a vítima sair. Esse é um exemplo que poderemos destacar. No caso, às vezes, de filhos, de pais que brigam na sua relação de convivência ou mesmo de casamento, e que um foge e aí mantém aí o filho do casal em um ambiente sem poder estar saindo, exatamente para evitar que o outro cônjuge tenha acesso, e aí a busca e apreensão também pode ser autorizada em situação assim. E é isso. Então, uma coisa é você entender que existe a busca e apreensão que tenha como objeto pessoa. Outra coisa é você entender exatamente a realização da busca e apreensão em pessoa, diretamente na pessoa que detém, por exemplo, a suspeita devidamente atestada de estar consigo um documento importante que tenha relação com a prática da infração penal. Ou mesmo esteja consigo o produto da prática da infração penal, ou mesmo o instrumento da prática. Então, são situações essas que poderão, por exemplo, no caso do produto, seria alguém que se deparou com as características daquele que praticou recente um furto. E aí é encontrado pela autoridade, faz a busca pessoal, que é o denominado baculejo, e identifica ali um celular que a vítima já tinha previamente apontado que seria dele. Então, a busca e apreensão
para eventual captura aí do produto do crime. E, em outra situação, pode acontecer o mesmo cenário da prática de um crime de roubo, e aí o acusado é encontrado consigo numa busca pessoal, o apontado acusado é encontrado com uma mecha, com uma arma branca, uma arma de fogo, ou qualquer instrumento que tenha sido utilizado para a prática da infração penal. Feito esse esclarecimento, vamos entrar aí na busca e apreensão domiciliar. Nessa busca e apreensão domiciliar, nós observamos exatamente o seguinte, que a finalidade ela ocorrer no ambiente doméstico, vamos assim dizer, no ambiente de domicílio das pessoas, necessariamente. E ela tem por perspectiva... Aí nós falamos o que vem a ser domicílio, né? Muito embora eu já tenha feito uma preliminar em relação à configuração aí da lógica da residência, da lógica daquilo que tem a correlação com o ambiente doméstico, nós observamos exatamente que essa definição deve ser levada em consideração o preceito constitucional estabelecido no artigo 5º, inciso 11, que diz que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Então, o que nós observamos em relação à busca e apreensão domiciliar, que deve ser levado em consideração diretamente este preceito constitucional incorporado lá no inciso 11 da Carta Constitucional de 88, de modo que a regra é a manutenção da inviolabilidade do domicílio, de quem quer que seja, independente de ser alugado, não ser alugado, de pertencer ao acusado, não pertencer ao acusado, é uma situação que deve ser prontamente respeitada, em especial pelas autoridades constituídas, por se tratar de um direito e garantia constitucional. Mas, no entanto, por esse dispositivo constitucional, nós observamos aí a possibilidade de entrada, por exemplo, quando o próprio morador autoriza. A polícia pode entrar em alguma residência à noite ou mesmo de dia, quando o próprio morador autoriza? Sim, exatamente, porque não há obstáculo constitucional que impeça, por exemplo, alguém, não só o convidado, mas alguém ser autorizado a entrar no domicílio. Não pode ser obrigado a entrar quando não é a vontade do próprio morador. O que nós deveremos excluir exatamente é a ressalva constitucional nas hipóteses de flagrante delito. Toda e qualquer hipótese de flagrante delito, que nós já mencionamos, estudamos em outro bloco, em outro momento, ela autoriza aí a entrada em domicílio. Então, é uma ressalva que a Constituição, assim, o autoriza. O mesmo na ocorrência de desastres, está na iminência de ocorrer um desastre naquele ambiente doméstico, ou mesmo já está ocorrendo, ou acabou de ocorrer, então permite aí a entrada da autoridade pública, sim. Então é outra ressalva de acordo com a Constituição, e no caso do desastre, independe de ser criminoso ou não. Ou, por algum modo, para prestar socorro a quem quer que seja. Se existem condições, elementos que caracterizam que alguém pode ser vítima da prática de uma determinada infração penal, ou está em situação de perigo iminente dentro do ambiente doméstico, mesmo que não tenha relação com a prática de infração penal, pode autorizar a entrada em domicílio. Uma outra ressalva importante ser destacada, de acordo com a Carta Constitucional, exatamente a possibilidade da busca e apreensão domiciliar por autorização judicial, que deve necessariamente observar que a sua realização só pode ser durante o dia. E aí a gente vai fazer comentários mais à frente a respeito do que significa isso. Então, a regra é exatamente o quê? A manutenção da inviolabilidade do domicílio. Se violado este pressuposto constitucional e, ao mesmo tempo, não envolva nenhuma das exceções constitucionalmente admissíveis, nós podemos observar que a prova decorrente da busca e apreensão ilegal, ela é absolutamente ilegal, como nós já falamos, nós já mencionamos em relação às provas derivadas, que é o princípio do The Fruits of Poisonous Tree, que é o fruto da árvore envenenada. Então, a prova derivada da ilícita, ela não poderá ter validade. Nós temos algumas ressalvas, mas em relação à busca e apreensão,
regra geral, não se aplica aí, levando-se em consideração, por exemplo, que o resultado envolve, uma maior parte dos casos, apreensão de documentos, de informações, algo que tenha relação com a prática da infração penal, ou mesmo do acusado, que possa estar ali naquele ambiente doméstico. É uma situação que tem que ser pontuada. Pois bem, então, feita essa observação, nós devemos ter em mente também que o dispositivo, então, é melhor para a compreensão aí da dinâmica, o alcance da busca e apreensão, aí em relação ao domicílio, a sua configuração legal. E aí nós analisamos a seção 2, segundo, dos crimes contra a inviolabilidade do domicílio. Aí nós, dentro do Código Penal brasileiro, e nós temos exatamente o tipo penal que envolve violação de domicílio. Então, o artigo 150 do CP diz o seguinte: entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. A pena é de detenção de 1 a 3 meses. Essa pena envolve de menor potencial ofensivo, então caberia aí transação penal, conforme o andamento aí do caso, como requisito objetivo. O parágrafo 1º estabelece que, se o crime é cometido durante a noite ou em lugar ermo, ou com o emprego de violência ou de arma, ou por 2 ou mais pessoas, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos, ou seja, aumenta aí essa configuração do preceito secundário da norma penal incriminadora. O parágrafo 3º do mesmo artigo estabelece que não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências. Primeiro, durante o dia, com observância das formalidades legais para efetuar prisão ou outra diligência. Por exemplo, prisão em flagrante, por exemplo, mandado de busca e apreensão judicial. Segunda hipótese, a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser. No entanto, o que se destaca desse dispositivo do Código Penal brasileiro é a definição do que vem a ser casa, que compreende qualquer compartimento habitado, aposento ocupado de habitação coletiva, compartimento não aberto ao público onde alguém exerça profissão ou atividade. Nessa situação aqui, nós podemos, por exemplo, citar o caso do motorista de caminhão, em que o seu ambiente doméstico pode ser considerado a boleia, onde ele exerce também as suas atividades laborativas. Então, aquele ambiente doméstico é onde ele dorme, é onde ele passa grande parte do dia, exerce essa sua atividade, conduzindo o caminhão. Ali pode ser considerado casa, e aí é garantido, em face dessas questões que nós já pontuamos, em especial da Constituição, a inviolabilidade. Outro exemplo que nós podemos citar é exatamente daquele que exerce uma atividade econômica onde mora, como, por exemplo, um bar. Então, aquilo que é considerado ambiente mais reservado, vamos assim dizer, do dono ou da dona daquele estabelecimento, ele é considerado como domicílio, resguardado constitucionalmente. E aquilo que é de circulação, mesmo sendo um bar, de circulação pública, ou seja, qualquer pessoa poderia entrar naquele estabelecimento e circular ali, ou se fazer presente, sentar em alguma mesa, num ambiente aberto, ele não envolve o conceito aí de domicílio, e aí nesse espaço pode entrar quem quer que seja. Não compreendem na expressão casa, ou seja, o mesmo dispositivo ainda esclarece o que não é. Hospedaria, estalagem, qualquer outra habitação coletiva, enquanto aberta, salvo restrição no inciso 2º do parágrafo anterior, que fala, olha lá, aposento ocupado de habitação coletiva. Nessa situação, nós observamos, por exemplo, situação que existe não só em Boa Vista, mas em qualquer outra localidade pode acontecer, de pessoas residirem efetivamente em hospedagem, em hotéis, ali residem, ocupam em caráter permanente aquela localidade como ambiente doméstico, então deve ser resguardada aí a inviolabilidade, ok?
taverna, casa de jogos e outras coisas do gênero. Aqui, nessa situação, nós devemos ter em mente a particularidade em relação ao que eu falei do bar. Então, o ambiente aberto ali, ele não tem obstáculo constitucional para o acesso de quem quer que seja. Mas a partir do momento que há um ambiente mais reservado, mais privado, do dono ou da dona do estabelecimento, deve ser observada aí a restrição constitucional da inviolabilidade desse ambiente doméstico. Então, feito esse esclarecimento preliminar, nós observamos que a realização de busca e apreensão domiciliar, ela pode ocorrer, por exemplo, para prender criminosos, apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, para apreender instrumentos de falsificação ou contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos. Então, são as situações que justificam aí a realização da busca e apreensão. Deixa eu só dar uma observada aqui no slide. Não está faltando nada. É isso mesmo. Pois bem, indícios mínimos para realizar sem mandado judicial, evidentemente, a realização da busca e apreensão. Aí o Superior Tribunal de Justiça, em julgado de 2020, estabeleceu que o recorrido foi absolvido do crime de tráfico, pois considerou-se nula a apreensão da droga e petrechos na casa dele, porque é possível concluir que a entrada na residência do apelante decorreu única e exclusivamente, aí vou destacar, única e exclusivamente dos fatos de o irmão e de a esposa do acusado terem se insurgido contra a prisão do réu. E, ao ser dado voz de prisão ao irmão do réu, de este ter corrido para dentro da casa do acusado. Então, nós observamos que, ora, com todo respeito, tais elementos não constituem fundadas razões para crer que algum crime estaria em andamento naquele momento e naquele local. É pacífico nessa corte o entendimento de que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente por si só para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se, aí eu faço um destaque, a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está diante de situação de flagrante delito. Então, nessa situação, muito embora tenha sido encontrado drogas e petrechos, os mesmos foram devolvidos, considerando que a busca e apreensão realizada pela polícia foi uma busca e apreensão ilegal. Então, a prova decorrente de algo que foi considerado ilegal, que não poderia ser aproveitado, também foi considerado como ilegal e foi rechaçada, afastada aí pelo Poder Judiciário Federal, muito embora se tratasse aí de crime permanente. Então, nós observamos que o Superior Tribunal de Justiça pontuou a necessidade que, mesmo para os crimes permanentes, situações que justificam aí os fatos tidos como criminosos, eles se protraem no tempo, não há que se falar em possibilidade constitucional e legal da realização da busca domiciliar se não houverem indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está diante de uma situação de flagrante delito. Nesse caso que foi apontado pelo julgado, essa situação surgiu posteriormente, exatamente pelo comportamento do irmão da vítima, da esposa do acusado, de não estarem satisfeitos com a conduta e com a ação aí desenvolvida pela polícia. Então, é uma situação interessante, e aí cada um faz a reflexão a respeito desse julgado e das consequências dele na ótica jurídica vigente, para a sociedade, para os acusados, etc. Nessa notícia nós temos: policiais federais cumprem mandados de busca e apreensão e investigações prosseguem. Notícia de 2020. Superior Tribunal de Justiça, novamente, no julgado de 2020, estabelece que, nessa linha de raciocínio,
o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões, justa causa, que sinalizem que a possibilidade de mitigação que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio, precedentes desta Corte. Na hipótese dos autos, a entrada dos policiais na residência da paciente, após denúncia anônima de que na casa eram mantidas armas de fogo e após avistamento e breve perseguição de indivíduo que se assemelhava ao seu filho, procurado por suposto envolvimento em sequestro relâmpago, evadindo-se do quintal da casa, se deu com seu prévio consentimento, o que afasta a alegação de nulidade de busca e apreensão. Então, nesse particular, nós observamos exatamente uma das situações que afastam a inviolabilidade, que é exatamente a permissão do dono, da dona, de quem ocupa aquele ambiente, para que possa efetivamente a autoridade pública entrar. E foi exatamente o que aconteceu. A partir do momento que teve a autorização para a entrada, e aí afasta qualquer tipo de ilegalidade, que é esse julgado, que é exatamente em outro sentido. Naquele julgado anterior do STJ, não houve autorização para entrada e não era situação de flagrante, mesmo sendo crime permanente, conforme o entendimento do STJ. Nesse outro julgado, situação semelhante, no entanto, nós observamos exatamente a existência de prévia autorização para a entrada. Pois bem, outras situações que admitem aí a possibilidade da realização de busca e apreensão domiciliar é para apreender armas e munições, instrumentos utilizados ou destinados a fim delituoso, descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu. Uma outra particularidade que nós deveremos destacar é que, de dia, salvo se o morador consentir, que nós observamos aí nesse julgado. Então, havendo autorização, é possível, mesmo à noite, a autoridade aí entrar no domicílio. No caso da expedição de mandado de busca e apreensão, evidentemente que é autorizado pela autoridade judiciária competente, entendendo que é pertinente aquele tipo de medida, que é considerado como medida cautelar, importante para o esclarecimento dos fatos, o mandado ali deve ser mostrado para quem é o dono ou o possuidor daquele imóvel residencial, deve ser mostrado e, ao mesmo tempo, lido o mandado, intimando a abrir. Efetivamente, essa determinação que tem, sob pena de arrombamento, que é exatamente a desobediência, o descumprimento de ser facultada a entrada, permite que as autoridades simplesmente arrombem, adentrem com violência aí, autorizada, como decorrência da necessidade de cumprimento do mandado de busca e apreensão. Nós temos aí a possibilidade também para descoberta, pessoa, coisa procurada. No caso de descoberta de pessoa ou coisa que foi procurada, que é objeto da busca e apreensão, discriminada ali no mandado, que é para apreender pessoa ou coisa ali indicada, conforme o caso, documentos, computadores, pendrives, monitores, armários, etc. Ou pessoas, efetivamente, conforme o caso. Imediatamente, as pessoas, ou mesmo os objetos, os produtos, os instrumentos, devem ser apreendidos e postas sob custódia, ou seja, postas sob responsabilidade da autoridade que está fazendo a apreensão, que deve necessariamente fazer exatamente o que? Um auto circunstanciado, discriminando tudo que está sendo levado, tudo que foi apreendido, como é que foi a operação, se houve arrombamento, se não houve arrombamento, ter sido ou não liberada a entrada de forma voluntária por parte daquele que recebeu o mandado, que foi lido o mandado. Então, todas as circunstâncias que ocorreram para a realização da busca e apreensão deverão ser materializadas em auto circunstanciado. Uma observação que se faz é que a autoridade ou os agentes poderão penetrar no território de jurisdição alheia, mesmo no outro estado,
devendo apresentar-se à competente autoridade local antes da diligência ou após. Então, é uma observação que nós temos, em especial envolvendo aí operações em nível nacional da Polícia Federal. Está aí uma imagem envolvendo uma busca que resultou na apreensão, aparentemente, de droga. E aí nós vamos falar sobre busca e apreensão, que é o famoso baculejo, que é uma situação semelhante a essa que foi apontada aqui. Essa aqui nós temos uma parede, mas ela pode ser realizada em qualquer lugar. Existem técnicas para a realização desse tipo de abordagem policial, em especial pela polícia, efetivamente. Nós temos aqui a Guarda Municipal nesse caso concreto, em que deve-se observar aí a figura daquele alvo da busca e apreensão. Nós vamos falar sobre isso, haver suspeita de ter praticado uma infração penal, de estar com algum produto, uma infração, um instrumento, algo que tenha relação com a prática da infração penal. Exatamente isso que justifica a realização da busca pessoal. Então, nós observamos que, como eu falei, tem que ter técnica para a sua realização, não pode ser de qualquer jeito, tem que ser feita uma busca e apreensão cuidadosa. Eu já tomei conhecimento na época de policial militar e mesmo delegado de polícia de ocorrências envolvendo busca pessoal de forma totalmente inadequada, impertinente, às vezes ilegal até, como também aquelas que foram feitas com fundada suspeita, mas em que redundaram em problemas, em consequências graves aí da busca pessoal, levando-se em consideração, por exemplo, que o acusado ele possuía uma arma de fogo, ou mesmo uma arma branca, e revidou a ação ali da busca pessoal, ou empreendeu fuga. Então, são situações essas que devem ter um cuidado redobrado aí para quem vai realizar essa busca e apreensão, para evitar situações como essas que eu apontei. Já vi casos, por exemplo, eu acompanhei, e isso aconteceu exatamente comigo, comandando uma operação no âmbito da Polícia Militar, lá como tenente, em que me deparei com inúmeras pessoas que foram feitas aí a busca e apreensão. Existia uma fundada suspeita de ter produto do crime, instrumentos, e aí uma das pessoas que foram alvo aí de busca pessoal, ao os policiais mandarem ela encostar na parede, ela se recusou, não falou, evidentemente, mas simplesmente ela começou a se afastar do local, e aí houve a necessidade de uma abordagem direta, imediata, por vários policiais, e eu acompanhei diretamente essa situação em que ele estava escondendo uma arma branca, uma faca. E aí ele escondia por dentro da cintura essa faca, e não quis ali se submeter à abordagem. Foi descoberto realmente esse instrumento, vai saber o que ele queria fazer, mas aí foi tomadas providências em relação a essa situação. Em relação aos outros que se deixaram, que não opuseram à atuação policial, nós observamos assim que foram descartados momentos antes ali da busca pessoal, facões, nós chamamos aqui em Roraima como terçados, não havia nenhuma arma de fogo, mas vários instrumentos, droga, e aí vai, né? Então, são situações essas que ocorrem e que exigem aí uma atenção redobrada de quem vai realizar a busca pessoal. Não só para a sua segurança, como para a segurança dos outros policiais, a segurança da sociedade como um todo, da própria pessoa a ser revistada. Então, deve ser feita aí com cautela, com responsabilidade, observando a necessidade aí prévia de suspeita fundada. Essa é a busca pessoal, ou o famoso baculejo, como nós já falamos. Então, existe uma polêmica em relação ao celular, por exemplo, a lavratura do auto, por exemplo, flagrante delito, tem um celular do acusado que não é produto do crime, não é furto, é dele realmente, de apreender aquele celular e ter acesso às informações. Nós vamos ver julgado a respeito dessa temática. Existe a polêmica, então pode apreender o celular, sim, e o que está dentro do celular, as informações que estão ali, poderão ser acessadas, como é que fica essa situação, né?
No entanto, em todo caso, a busca pessoal deve exigir a fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras B, A, F e letra H do artigo 240 do Código de Processo Penal. Então, deve ser observado exatamente situações relacionadas, que nós já fizemos o estudo da correlação que tem que ter o objeto que possa ser efetivamente apreendido com a prática de determinada infração penal. Além do que, nós destacamos aqui exatamente a fundada suspeita. Então, só se realiza busca pessoal ou famoso baculejo a partir do momento que há fundada suspeita da ocorrência de prática de infração penal, ou mesmo que já tenha havido, como nós já pontuamos. Independerá de mandado. No caso de prisão em flagrante, quando a fundada suspeita de estar na posse de arma proibida, ou objetos ou papéis que constituam um corpo de delito, ou quando determinada no curso de busca domiciliar. Então, às vezes, ocorre uma busca domiciliar devidamente autorizada pelo Poder Judiciário, e aí no curso da busca domiciliar pode ter uma suspeita fundada lá, os policiais estão realizando aquela operação, de que uma das pessoas que estão no domicílio está escondendo consigo algum documento, algum pendrive, algo que tenha relação aí com o objeto da busca e apreensão domiciliar, e aí autoriza necessariamente a sua realização sem maiores gravames. Uma particularidade que se faz em relação à busca pessoal é quanto à mulher. Deve ser feita necessariamente por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência. Então, essa observação que se faz, exatamente existe exceção? Sim, mas tem que ter cuidado. Se o homem vai fazer a busca na mulher ou vice-versa. É uma situação bastante problemática, recomenda-se que, guardadas as devidas proporções e a possibilidade do momento de se chamar, no caso da mulher ser alvo da busca pessoal, que outra o faça. Então, é recomendável realmente buscar todos os meios para que ela não seja realizada por pessoas de outro sexo. Em Anápolis, baculejo da PM terminou em inusitado pedido de casamento. Aí eu fui ler essa matéria que eu achei interessante. Na realidade, foi um baculejo simulado, em que a pessoa que foi alvo da busca pessoal, né, o baculejo, ele tinha combinado com os policiais para surpreender a sua noiva. E ela estava acompanhando aquela operação, ficou muito assustada com aquilo, que o noivo dela estava sendo objeto de baculejo. E aí ele fez isso já preparado exatamente para pedir em casamento, mostrando o anel lá e tal. E aí virou aquela cena lá. Mas essa eu achei interessante exatamente para mostrar essa situação que tem uma notícia mostrando o termo baculejo. Superior Tribunal de Justiça, em outro julgado, do ano de 2020, sobre o tema, diz o seguinte: nos termos do artigo 240, parágrafo 2º do CPP, para a realização da busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita, no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam um corpo de delito. Ponto. A mera indicação de que o acusado primário, sem antecedentes, era conhecido da guarnição pela prática de crime de tráfico de drogas, tendo em vista que diversos usuários assumiram ter comprado drogas de Lucas, fatos estes que nunca foram oficializados, porque referidas pessoas têm muito medo, já que se trata de traficante supostamente faccionado, bem como de haver notícias de que referido automóvel seria utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas, não se revela suficiente para justificar a busca pessoal. Então, esse julgado, cada um faça a reflexão em relação ao alcance desse julgado, e mesmo em condições que são graves, está aí um posicionamento que foi externado e é objeto de julgamento que merece uma reflexão acadêmica sobre a sua consequência, não só jurídica, como fática. Nesse outro, nós observamos, do STJ também de 2020,
não tendo havido indicação sobre a instauração de procedimento investigatório prévio, ou de que, no momento da abordagem, havia dado concreto sobre a existência de fundada suspeita a autorizar a busca veicular, verifica-se a ocorrência de ilegalidade, estando ausente de razoabilidade considerar que, por si só, meros parâmetros subjetivos, embasados em presunções ou suposições, advindas de denúncias de usuários não oficializadas, ou seja, os anônimos, enquadram-se na excepcionalidade da revista pessoal. Se não amparada pela legislação a revista pessoal realizada pelos agentes de segurança, vislumbra-se a ilicitude da prova e, nos termos do artigo 157 do CPP, deve ser desentranhado dos autos o termo de busca e apreensão das drogas, além dos laudos preliminares e de constatação da droga referentes à busca pessoal realizada no veículo do acusado. Consequentemente, afasta-se a prova da existência do fato, nos termos do artigo 386, inciso 2º do CPP, que implicou exatamente na absolvição. Então, aqui é um caso bem interessante, que fala de busca domiciliar, feita pela autoridade, sem qualquer suspeita fundada. Então, nós observamos aqui, eu faço um destaque, que embasados em presunções ou suposições, advindas de denúncias de usuários não oficializados, ou seja, os anônimos, não seria suficientes aí para se realizar esse tipo de providência policial. Então, que são elementos meramente subjetivos que não poderiam alicerçar aí essa postura, essa tomada de providência. Então, a abordagem nesse sentido só se justifica a partir do momento que exista, no caso concreto, fundada suspeita, entre aspas, que é exatamente o grau de probabilidade muito significativo para ensejar a busca e apreensão pessoal e veicular, como foi esse caso concreto citado. Nessa notícia, nós temos: ministro do STJ determina busca e apreensão na casa de governador de Santa Catarina. Exatamente porque o STJ é o órgão do Poder Judiciário competente para julgar eventuais crimes de governadores. Uma particularidade que se faz em relação a esse tema é sobre busca e apreensão coletiva. Nesse julgado, aqui se eu não me engano, é do Supremo Tribunal Federal. Não mencionei, é do Supremo. Configurada a ausência de individualização das medidas de apreensão a serem cumpridas, o que contraria diversos dispositivos legais, dentre eles os artigos 240, 242, 44, 245, 248, 249 do CPP, além do artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, que fala, né? A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Pois bem, caracterizada a possibilidade concreta e iminente de ofensa ao direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. Indispensável que o mandado de busca e apreensão tenha objetivo certo e pessoa determinada, não se admitindo ordem judicial genérica e indiscriminada de busca e apreensão para a entrada da polícia em qualquer residência. E que nós observamos desse caso concreto, da busca e apreensão coletiva, genérica, aquelas que geralmente autorizadas aí no âmbito das favelas do Rio de Janeiro, e que não se tem uma identificação precisa da autoridade que representou pela busca e apreensão, autoridade policial, ou requereu, no caso do Ministério Público, não havendo uma discriminação muito adequada, muito pertinente, muito delimitada, muito especializada do alvo ou dos alvos, e a vinculação daqueles alvos em relação à necessidade daquele tipo de medida, necessário se faz, na visão do Supremo Tribunal Federal, estabelecer aí que a ausência desse vínculo, dessa fundamentação específica de ordem legal e constitucional, implicaria aí na mácula da realização dessa busca e apreensão e a sua declaração de nulidade.
Essa é a consequência imediata. Então, não há que se falar em busca e apreensão coletiva, exceto se houver exatamente o que? A delimitação específica, ou seja, a realização da busca e apreensão deve ter um objetivo certo e pessoa determinada. Exatamente pelo fato de não se admitir ordem judicial genérica, indiscriminada. Essa é uma particularidade que deve ser levada em consideração em toda e qualquer medida judicial envolvendo atuações que envolvam vários imóveis e várias residências. Busca e apreensão em celular apreendido e até acesso ao aplicativo do WhatsApp. Pois bem, nesse julgado nós observamos que, embora a situação retratada nos autos não esteja protegida pela Lei 9296 de 96, que fala da quebra do sigilo telefônico, nem pela Lei 2.965 de 2014, que trata sobre o marco civil da internet no Brasil, haja vista não se tratar de quebra de sigilo telefônico por meio de interceptação telefônica, ou seja, embora não se trate violação da garantia de inviolabilidade das comunicações prevista no artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal, houve sim violação dos dados armazenados no celular do recorrente, mensagens de texto arquivadas, WhatsApp. No caso, deveria a autoridade policial, após a apreensão do telefone, ter requerido judicialmente a quebra do sigilo dos dados armazenados, haja vista a garantia, igualmente constitucional, a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, prevista no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Esse julgado é de 2018 e mostra exatamente que possa ser apreendido pela polícia o celular em posse do acusado, e aquele celular pertencer ao acusado, não seja produto do crime, é importante destacar exatamente que, para ter acesso aos dados do celular, aí o exemplo é o WhatsApp, mas pode ser outro aplicativo também, é necessário se faz a devida e prévia autorização judicial. Então, necessário exatamente, é essencial para a validade desse tipo de medida, exatamente o que a regra é a inviolabilidade, a exceção exatamente nesse particular, que a autoridade judiciária competente possa determinar a sua realização e aí resguarda, dá uma segurança jurídica para a atuação da polícia e para que seja feita a perícia no telefone e vasculhado lá o que for de direito. Não envolvendo tão somente o WhatsApp, mas qualquer outro aplicativo e acesso aos dados, demais dados ali, dentro do contexto da investigação ali, do caso concreto. Aí nós vamos entrar no próximo tópico, próximo bloco, envolvendo delação premiada. Essa imagem mostra aí uma situação interessante envolvendo essa modalidade probatória importante na ótica jurídica vigente.